Olá, meus amados irmãos, louvado seja Deus. Hoje nós estamos dando início ao comentário da Epístola de Tiago. Tiago ele é prático e ético, enfatizando a prática ao invés da doutrina. Amém? Então é muito importante nós atentarmos para isso. Mia Parma diz aqui, a Epístola de Tiago é o livro prático do Novo Testamento, como Provérbios o é do Antigo. De fato, suas declarações francas e concisas de verdades morais têm semelhança notável com Provérbios. Ela contém muito poucas instruções doutrinárias. O seu propósito principal é pôr em relevo o aspecto religioso da verdade. Então, Tiago vai enfatizar muito a prática da fé. Inclusive, é ele que diz que a fé sem obras é morta. Tiago escreveu a carta a uma certa classe de judeus cristãos, no qual se manifestava uma tendência de separar a fé das obras. Pretendiam ter a fé, mas existia entre eles impaciência sobre provação, contendas, acepção de pessoas, difamações e mudanismo. A gente vê muito isso hoje em dia, né? Tiago explica que uma fé que não produz santidade de vida é coisa morta, um mero consentimento a uma doutrina, que não vai além do intelecto. Salienta a necessidade de uma fé viva e eficaz para obter a perfeição cristã e refere-se ao simples sermão da montanha, que exigem verdadeiros atos da vida cristã, obediência, amém? Então é muito importante nós atentarmos para isso. Na história já tiveram alguns que queriam banir a carta de Tiago da Bíblia como se ela não fosse inspirada, simplesmente porque ele enfatizava a prática, amém? Como se fosse separado uma coisa da outra. E é interessante, quando nós vamos fazer um estudo minucioso da carta de Tiago, nós vamos ver que o tempo todo ele está enfatizando a fé, mas a fé que tem ações correspondentes. Porque a fé que é simplesmente da boca, essa fé ela é inoperante, ela é vã, ela é vazia, ela é morta, como o autor diz. Então, Tiago vai falar aqui a respeito de coisas bem interessantes. Primeiro, a tentação como prova da fé. Nós precisamos entender isso. E quando ele fala de tentação aqui, ele está falando a respeito das provações, ele está falando a respeito das tribulações, ele está falando a respeito das dificuldades na vida. Veja esse tempo de pandemia que nós estamos vivendo e que nós estamos passando, porque ele vai passar. Quando passar, como é que nós estaremos? Como foi o nosso comportamento durante esse tempo de tribulação, esse tempo de incertezas? É muito importante. Eu vejo muitas pessoas na internet mudarem, assim, é como alguém que muda de time, né? Eu não sou muito achegado a futebol, amém? Gosto, mas não sou fanático. É interessante, meu pai, ele torce por um time e nós, os filhos, acompanhamos, né? O time do coração do nosso pai. Meus irmãos do primeiro casamento da minha mãe, eles torciam para outro time. E é interessante, isso nunca mudou. Por quê? Geralmente, né, time não se torce. Já tem um hino que diz assim, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. A mesma coisa no que diz respeito à fé. Não tem como, né, eu abraçar a fé e por causa das circunstâncias eu me separar dela. Não. É exatamente aí, nas circunstâncias adversas, nas circunstâncias difíceis, né, que eu preciso demonstrar a minha fé. Então, nós vamos ver o comentário aqui que está muito precioso. Amém? Você pode ler a Bíblia, é importante você ler Tiago, quando encerrar, voltar e ler novamente. O propósito das tentações. Qual é o propósito? Aperfeiçoar o caráter cristão. Versículos do 2 ao 4. A palavra tentação é usada aqui num sentido mais amplo, incluindo perseguições externas e solicitações internas ao mal. Tiago ensina aos leitores como transformar a tentação em bênção, fazendo dela uma fonte de paciência e usando-a como fogo que prova o ouro. Quando o ouro é colocado no fogo, o que é que acontece? Ele derrete. E o que é que evapora? As impurezas. Amém? Quando um crente realmente que está disposto a servir a Deus, ele passa por provas, ele deixa que todas aquelas impurezas sejam dissipadas, amém? Essas perseguições externas e solicitações internas para o mal, ou seja, a velha natureza decaída, chamada de carne, nós não podemos, de forma alguma,
permitir que ela domine a nossa vida. Por quê? O apóstolo Paulo diz que a inclinação para a carne dá para a corrupção e para a morte. Amém? E nós precisamos, pelo Espírito, mortificar os feitos do corpo. É muito importante isso. Uma qualidade que deve ser exercitada em suportar a tentação com êxito é a sabedoria. Esta sabedoria é dom de Deus, concedido somente sob a condição de uma fé firme. Né? Ele vai dizer aqui, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o homem que duvida é semelhante à onda do mar, que é agitado e impelido para todos os lados. Homem dobre e inconstante na sua mente. Diz assim, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então, quando nós estivermos pedindo a Deus alguma coisa, se faz necessário ter fé. Amém? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Primeiro porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6, afirmou o escritor. Amém? Então é muito importante nós atentarmos para isso. Então, uma fonte de prova e uma fonte de tentações. A pobreza e a riqueza. É interessante isso, né? Os versículos de 9 ao 11. O pobre não deve sentir tristeza por causa da sua pobreza. O rico não deve se inflar, se orgulhar, tampouco de sua riqueza. Ambos devem regozijar-se por sua vocação elevada. Que vocação é essa? Amados, dentre bilhões de pessoas que existem no mundo, Deus nos escolheu, Deus nos salvou pela loucura da pregação. Então vamos nos exultar, vamos nos alegrar, vamos nos regozijar no Senhor, sabendo que o Senhor é bom, sabendo que Ele é conosco, amém? Sabendo que Ele cuida de nós, aleluia. A recompensa por suportar a prova e a tentação é uma coroa de vida, como está lá no versículo 12, amém? Muito interessante esse texto do versículo 12, que ele já vai começar assim, dizendo, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Você ama a Deus? Então, suporte com perseverança, suporte com paciência esse tempo. Aprenda a se conectar com Deus e a viver ligado a Deus, a depender de Deus. Pastor, o senhor não tem sentimento? Não tenho, amado, mas eu não sou guiado por aquilo que sinto. Eu sou guiado pela fé na palavra de Deus. Versículo 13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Veja, separe tentação de pecado. Amém? Jesus em tudo foi tentado, mas não pecou. Então tem gente que diz assim, não, porque eu já pensei, então já que é pecado mesmo, eu vou lá e faço. Existe uma separação. Tiago mostra isso bem claro aqui. Ele diz que a morte só opera quando o pecado é gerado. Então é muito importante nós que nascemos de novo não vivermos na prática do pecado. Senão nós podemos andar em morte e nós precisamos entender essa palavra morte. Se chama separação. Irmãos, o pecado sempre faz separação entre o homem e Deus. Amém? Deus não. Deus está agora chamando os homens a se reconciliarem com Ele através de Cristo Jesus. Isso é o ministério da reconciliação que Deus nos deu. Amém? Paulo fala isso lá em 2 Coríntios capítulo 5. Amém? Ele diz assim, Deus nos confiou o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando o pecado. Por quê? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus não está imputando sobre nós o pecado. Mas nós, depois de nascido de novo, não podemos mais viver na prática. A gente pode até cair, amém? Não é bom, pode até cair. Porém, se cair, se pecar,
tem que confessar esse pecado e abandonar, amém? Para que não fique um pecadinho de estimação. Você tem pecado de estimação? Cuidado, são esses pecados que roubam a sua paz, são esses pecados que roubam a sua comunicação, sua conexão com Deus. É aí, irmãos, que está o sofrimento cristão, amém? Então é muito importante nós atentarmos para isso. Aleluia. Tiago dá o verdadeiro sentido do mal. Este vem da concupiscência, o desejo, que é para a alma como meretriz, tentadora, que a tira do abrigo da inocência, a seduz e dá a luz ao pecado cometido. Deus jamais envia expulsos maus. É Ele quem nos dá o poder para o qual somos elevados a uma nova e mais nobre vida. Os versículos 16 e 18. Uma atitude que devemos assumir em vista dos fatos anteriores, o controle da palavra e do temperamento, a pureza da conduta e uma atitude receptiva para com a palavra de Deus. Veja que coisa interessante isso, né? Nós precisamos ter uma atitude receptiva para com a palavra de Deus. Eu vejo muitas pessoas, às vezes está até no culto e está no zap, está na internet, está navegando no celular. As pessoas dizem, mas pastor, por que o senhor não proíbe? Eu não vou proibir. As pessoas, elas são livres. As pessoas precisam entender que elas têm que servir a Deus de coração e não por imposição. Então, se você está num culto que você precisa estar aberto, se você está diante desse vídeo agora que você precisa estar aberto para que a palavra lhe lave, para que a palavra ela seja acolhida, amém? E você está displicente, você está fazendo outra coisa, como é que essa palavra vai ter acesso à sua vida? E é interessante isso. Então, irmãos, nós precisamos receber, amém? A palavra de Deus, a qual ela é poderosa para salvar as nossas almas. E esse vídeo foi, olha, embora tão bom que está o assunto, amém? Já vamos com 12 minutos e o nosso limite é 10. Então, que Deus abençoe você, divulga com outras pessoas, amém? Se inscreva no canal, lá no YouTube, acione o sininho para receber as notificações e eu sei que Deus vai fazer maravilhas. Um grande abraço e tenha um bom dia na presença do Senhor.